Eu gostei de uma frase que a Rábila falou, de que ficou pensando e esperando ver se dava tudo certo, ver se acontecia ou não, e orando, né? Isso chama lei da atração. Tudo que a gente quer, né? Se você o pensa e o dispõe, né? Isso é até bíblico, né? A Bíblia fala disso, né? Mateus, Marcos, tudo o que pediram no meu nome será dado. E grandes autores como Napoleão Hill e tal, falam da lei da atração, tá, pessoal? Lei da atração. Então, tudo que vocês pensem, né, com certeza, se vocês conseguem visualizar, vocês conseguem pensar nisso como que é de vocês, com certeza vocês vão atrair isso, né? E não é uma coisa de ocultismo nem nada assim, né? Tudo conspira para acontecer. Esse tema aqui, que me pediram para dar, era de drogas vasoativas e inotrópicos, um dos temas que eu mais gosto de falar, né? De drogas vasoativas. Eu vou dar um visu de todos, tá? Por quê? Porque cada tema aqui, cada droga vasoativa, por exemplo, ela é uma aula, né? Eu convidei alguns alunos meus aqui para participar também. Cada, cada droga vasoativa, assim que a gente utiliza, é parte de uma aula de, sei lá, 40 minutos, 30 minutos, etc. Tem muita droga. Então, nós vamos ver o componente como cada droga, cada detalhe específico, isso. Mas eu tenho certeza que com essa aula, você vai conseguir pôr em prática e manejar as drogas vasoativas, né? Colocando em prática o que está aqui nessas aulas. Primeiro, o que é uma droga vasoativa? Tá? Você ouve, né? É muito comum utilizar isso de forma genérica para todo o vasopressor, para toda a droga inotrópica, tá? Vasoativa. É a droga que produz uma ação nos vasos sanguíneos, sem relação se é arterial, se é venoso, ela produz uma ação, ou de vasodilatação ou de vasoconstrição, tá? E reversivelmente, né? Ela produz, não é para sempre, né? Ela para de agir, acontece o efeito contrário, né? Então, se é vasoconstritora, vasoconstrição. Se é vasodilatadora, vasodilatação, né? Vai produzir vasodilatação. Você está me ouvindo bem, né? Pois não, posso aumentar um pouquinho aqui o volume. Vai produzir vasodilatação, né? Aí eu pergunto para vocês, por exemplo, o enalapril, que é um antihipertensivo, ele é uma droga vasoativa ou não? Ela produz ação nos vasos? Sim ou não? Sim, ela produz ação nos vasos sanguíneos, né? É um antihipertensivo. Tem uma ação que não é indireta nos vasos sanguíneos, mas no fim produz uma vasodilatação, né? Hidralazina, atensina, né? Que é a clonidina, são drogas que produzem uma ação. Só que para a utilização da terminologia comum médica, né? Quando você procura drogas vasoativas, né? Ou aminas vasoativas, que é o mais específico para falar, se refere às drogas de ação endovenosa, né? Então, mais correto de falar seria aminas vasoativas, tá? E entre essas aminas vasoativas, temos vasodilatadoras e vasoconstritoras, e temos as aminas inotrópicas, né? As que produzem uma outra atividade no sistema cardiovascular, né? Agora, há uma coisa que vocês têm que aprender, é calcular toda a droga vasoativa em micrograma quilo minuto. Só se vocês forem trabalhar algum dia em uma UTI, né, se forem trabalhar num UTI, num PA, em uma sala de emergência, né, vocês precisam manejar o que é micrograma, quilograma, minuto. Eu tenho aulas disso, né, para explicar, para ensinar, calcular micrograma quilo minuto, de forma usando raciocínio, né, nada de decorar fórmula, não te precisa decorar fórmula nenhuma. Eu não decoro fórmula nenhuma. Eu faço um cálculo, pego uma calculadora e faço um cálculo de acordo com um raciocínio, né?
que tem a ver com a velocidade de infusão, a diluição e a concentração da droga. Só isso. Mas, assim, para vocês terem uma facilidade, existem aplicativos hoje em dia que te façam os cálculos. Você pode usar a Calquimed, você pode usar o Whitebook, você pode usar o ChatGPT, outros tipos de inteligência artificial, calculadora para calcular. Mas o ideal é que você saiba esse cálculo em micrograma quilo minuto e não em ml hora, né? Porque esse ml hora pode mudar, né? Pode ser diferente pelo peso do paciente, né? Não é o mesmo 10 ml hora em um paciente de 100 quilos que um paciente de 60 quilos, né? Não é o mesmo 10 ml hora de uma noradrenalina diluída uma ampola para 500 ml do que uma ampola em 100 ml, né? Entendem que há uma diferença. Então, é importante saber o tipo de ação, a concentração, isso. E calcular sempre em micrograma quilo minuto. Existem aulas minhas disso, né? Óbvio, não vou falar disso agora porque perderíamos o tempo, né? Mas utilizem calculadoras, pessoal. A gente tem tecnologia, né? E eu encorajo o uso da tecnologia. Eu sou contra fórmulas, né? Eu não uso fórmula. Eu tenho mais de 10 anos de terapia intensiva, não gosto de utilizar fórmulas, cálculos de fórmula. Uma coisa que aborreço. Nem para o cálculo do sódio. Ah, que usa salsa, droguei? Não, eu uso sódio. Eu calculo de acordo ao caso do paciente, casos específicos, avalio, ajusto de acordo ao controle de sódio que eu faço repentinamente nesses pacientes e tal, né? Então, evite usar fórmulas. Se você vai prestar residência, prova de título, coisas assim, provavelmente vão te pedir alguma fórmula, mas na prática a gente não usa. Então, lembre sempre que micrograma, quilograma e minuto tem a ver com a dose do paciente, o peso, justo coloquei a minha mais gordinha aqui, e o tempo, né, da infusão, tá? Beleza, fica confuso, né? Eu falei que tem algumas aulas, né? Pode ser confuso, mas utilize o que a tecnologia, pessoal. Utilize tecnologia, calculadora. Se entra no Google, calculadora para micrograma quilo minuto. Você vai achar, né? Utilize Calquimed, Whitebook, o que for, né? Então, sempre utilize tecnologia a seu favor, vai facilitar a sua vida, né? Vamos começar com uma droga vasoativa, vasoconstritora, tá? É uma das mais utilizadas, tá? Das mais utilizadas. Por quê? Porque ela realmente é a melhor, o cavalo de batalha, ela se ajusta em um monte de situações, né? Nos choques, paciente em choque, se ajuda no 100% dos choques, né? Uma droga que pode ser utilizada de primeira linha na maioria de todo o choque que se apresenta. Então, você não sabe nada de choque. Teu primeiro plantão, paciente hipotenso, chocado, mal perfundido, e você não sabe nem o que está acontecendo, se é choque cardiogênico, se é choque séptico, se é choque obstrutivo por um TEP, mas o paciente está hipotenso, já não há contraindicação de iniciar noradrenalina, veja, ela é uma amina que trabalha em vasoconstrição, então é muito boa, né? Ela tem essa capacidade muito boa de ação, né, de vasoconstrição. Ela tem um estímulo alfa-adrenérgico, tá? Esse estímulo alfa-1, ele trabalha nos vasos sanguíneos. Que vasos sanguíneos? Absolutamente todos, tá? Desde artérias até veias, desde cerebrais até o do pé, até renais, né? Até inclusive coronários, né? Só que, assim, em alguns vasos sanguíneos, aqueles maiores, de distribuição periférica, está mais presente esse alfa, né? Então, ela tem uma ação de pegar esse vaso sanguíneo que está assim, vasoplégico, né? E reduzir o tamanho e acontece aquele fenômeno de Bernoulli, né, que é aquela lei que vocês já testaram, que estavam jogando água no quintal e se apertaram a mangueira e parece como que aumenta a pressão, né? Como que tem um jorro de água bem mais comprido, tem mais pressão. É a mesma pressão, só que você diminui o diâmetro, né?
a diminuir o diâmetro, aumenta a pressão, né? Então, a pressão de perfusão dos órgãos está garantida com ela, distribuindo melhor o serviço, né? O fluxo que era mal distribuído através de canos grandes, agora se comprime esses canos e gera uma melhor perfusão. Por isso é a primeira escolha em vários choques, choque séptico, noradrenalina, primeira escolha, tá? Choque cardiogênico, você pode utilizar noradrenalina, não há nada que contraindique ela utilizar primeiro, né? E se você pegar Elias Novel, muita literatura, eles colocam como primeira droga, né? Eu, particularmente, assim, Roberto, ensino a avaliar e escolher a primeira droga, mas você não vai errar em escolher a noradrenalina, ou iniciar o inotrópico, dobutamina, noradrenalina. Pode escolher noradrenalina sem problema. Ela vem, as ampolas, pessoal, vem de... Esse é um dado muito importante, porque você pode gerar confusão. Ela vem de 4 miligramas, todas as ampolas, tá? Todas as ampolas são de 4 miligramas, 4 ml, ou seja, 1 miligrama por ml, tá? 4 miligramas, 4 ml. Aí você olha essa aqui, tá diferente. Aqui é 2 miligramas por ml, em 4 ml. Então, seria 8 miligramas, Seria 8 miligramas? Não, a mesma ampola fala assim, ó, equivale, tá do lado, né, a 1 miligrama por ml de norepinefrina base, né? Porque duas apresentações, hemitartarato de noradrenalina e bitartarato de noradrenalina. Tá aparecendo o slide para você? Sim, né? Ah, tá. Quem está no telefone tem que girar o telefone para aparecer o slide, né? Quem está assistindo do telefone, tá bom? Quem está no PC já aparece. Então, toda a noradrenalina, pessoal, toda a noradrenalina, salvo em isso, é 4 miligramas em 4 ml. Não importa se ela vem assim, tá? Porque estamos falando do hemitartarato, que equivale ao mesmo do bitartarato de noradrenalina, tá? A 1 miligrama por ml de noradrenalina base, né? Norepinefrina. Então, isso fizeram para complicar a vida mesmo, né? A farmacêutica faz isso. Mas, enfim, tá? Lembrando isso, você vai conseguir depois fazer os cálculos, né? Então, não existe outra comercialização aqui no Brasil, tá? Só essas duas, as duas equivalem ao mesmo. 4 miligramas, 4 ml cada ampola, tá bom? Como você pode diluir? Soro glicosado ou soro fisiológico. Eu ouvi que é soro glicosado. Não, pessoal, qualquer dos dois. Ou soro glicosado ou soro fisiológico. O que a gente demonstrou através de alguns estudos, assim? Que são estudos meios que não servem para nada, né? Que houve uma maior estabilidade após 24 horas se você utilizava em soro glicosado. Poucas vezes você vai ver uma mesma preparação de noradrenalina mais de 24 horas no mesmo paciente. Acaba trocando, mas se são pacientes graves. E a estabilidade dela funcionando se deve à estabilidade de droga, mas não significa que vence, que para de funcionar, que não funciona, nada. E perde um pouco de estabilidade em comparação se ela é diluída no soro fisiológico. Então, se eu diluo ela em soro fisiológico, ela dura, vamos supor, até aqui. Se eu diluo ela em soro glicosado, ela dura até aqui. Muda o quê? Nada, né? Vai perdendo estabilidade? A noradrenalina é dose e resposta. Você vai aumentar mais a infusão e pronto. Então, se o teu paciente está com hiperglicemia, muita hiperglicemia, coloca em soro fisiológico, né? Agora, o teu paciente está ok, ou está muito grave e está em jejum, deixa soroglicosado, entendeu? Então, existe um bom senso ali, bom senso, tá? Preferência via central, tá? Via central. Veia central, pode ser subclávia, pode ser jugular e tal. Ou pode ser acesso venoso profundo, né? Que pode ser femoral, né? E atenção a esse detalhe, falo sempre para meus alunos, acesso venoso femoral não é central, tá? Para você falar que um acesso venoso é central, a ponta do catéter tem que estar posicionado em uma veia central, tá? Que seria a veia cava superior
ou veia cava inferior após as veias renais, tá? Então, se a ponta do catéter está em uma dessas veias, o catéter é central. Inclusive, a PIC é um catéter que entra pela periferia, PIC, é um catéter de inserção periférica, porém que se aloja em uma veia central, numa veia central, veia cava superior. Então, a PIC é central, femoral não é, porque ele tem acesso venoso profundo, tá? Profundo. Então, essa é a diferença. Mas, assim, ela pode ser administrada em qualquer veia, só que de preferência central. Posso iniciar em periférico? Óbvio, aliás, deve. Se teu paciente está em choque, está grave, você não vai passar o central para depois iniciar, não. Você inicia no central, depois você, no periférico, e depois você passa para um central, tá? Isso você pode iniciar no periférico. Agora, é bom senso, pessoal. Se você está de plantão, você iniciou no periférico, o paciente está precisando de noradrenalina, você passa o plantão no periférico, vaciado, não, tem um relato de casos e tem um artigo que fala que é seguro. Você está de sacanagem com o colega que você passa o plantão, né? O cara vai ter que passar um central. Passe um central em todo paciente grave. Essa é regra. Regra, pessoal. Paciente grave, qualquer situação de gravidade, é um acesso venoso garantido e ainda central. Se for choque, você precisa, porque além disso vai te ajudar na monitorização hemodinâmica, tá? Gap CO2, saturação venosa central, PVC, etc. Então, isso de regra, você vai andar plantão e tem um paciente grave, após a estabilidade, passe no central, tá? Beleza, isso é mais ou menos da noradrenalina. Como você pode diluir? Você pode utilizar essas diluições aqui. Essa. Deu pra mim, Fetidina. Você experimentou o seu? Não? Fechar os microfones aí. Fechem os microfones, qualquer coisa aí. Tá. Como pode diluir? Sim, 4 ampolas em 234, né? 8 ampolas em 218, dá um total de 250, ou 2 ampolas em 92 de soro, dá um total de 100 ml, tanto faz, né? Perguntem como é a diluição padrão onde você trabalha, né? Não existe uma regra, né? Vasopressina. Aqui entramos em uma droga um pouco diferente, ela não é uma amina, tá? Ela não é uma amina. Ela é um derivado hormonal, né? É um derivado hormonal, um hormônio. Ele é um antidiurético. Só que esse hormônio tem duas ações, né? Ela trabalha como antidiurético, tá? E pode ter até um problema no sódio nos pacientes que não produzem o hormônio antidiurético, tá? E produz vasoconstrição através dos receptores V1, tá? Então, ela é vasoconstritora, mas não é amina, né? Ela é diferente. Ela não é adrenérgica, ela não é beta-adrenérgica, ela não é alfa-adrenérgica. Então, noradrenalina, dobutamina, dopamina, adrenalina são adrenérgicas, tá? Agora, a vasopressina, não, ela trabalha em outros receptores, né? Ela é um hormônio, né, como está ali. Ela é liberada normalmente no nosso corpo ou pelo volume, tá? Se há uma queda de volume, ela é liberada, né, através de vários receptores, tá? E também há um estímulo osmolar para ela, dependendo como está a concentração osmolar do nosso sangue, tá? Ela produz vasoconstrição de musculatura lisa. E atenção a esse detalhe aqui, que a torna um pouco preferencial em algumas drogas, em algumas situações, tá? Ela não está presente, o receptor V1, na artéria pulmonar. Não existe na artéria pulmonar esse receptor, tá? Então, ela não produz vasoconstrição da artéria pulmonar. Sabe qual é a artéria pulmonar? É a que sai do ventrículo direito, né, que chega aos pulmões, né? Essa é a artéria pulmonar, tá? Quando a gente tem um TEP, por exemplo, um TEP maciço, que leva o paciente a um choque obstrutivo, o ideal seria também utilizar vasopressina. Não existe uma literatura que apoie fortemente, mas no bom senso, na avaliação da droga, assim, off-level, a gente muitas vezes indica até vasopressina,
antes que a noradrenalina, né? Em um choque obstrutivo por TEP, devido a isso, né? A hipotensão, ela não vai vasoconstruir a artéria pulmonar, que a gente precisa aumentar o fluxo dessa artéria, né? Mas, assim, normalmente acaba, se está o paciente em TEP maciço, utilizando nora, vasopressina, inotrópicos, etc., né? É um dos piores choques, né? Ela também trabalha como antidiurético, tá? Reabsorve água, né? Através do túbulo renal, através de um estímulo baroreceptor, né? Cai o volume, libera mais, absorve mais água, né? Urina menos, concentra a urina, né? Então, vasopressina tem essas indicações. Dosagem de ação da vasopressina é a mais fácil que vai lembrar, tá? Porque se vocês mantêm uma diluição padrão dela, não existe outra dosagem. Ela não trabalha em micrograma quilo minuto. Ela trabalha em unidades minuto, tá? Você pode lembrar isso. Eu me lembro disso porque eu trabalho há muito tempo com ela. Mas vou dar uma dica para vocês, para lembrar. Essa é a dose de ação da vasopressina. Se vocês fazem essa diluição aqui, 2 ampolas para 100 ml, você vai trabalhar de 3 a 6 ml hora. Mais disso não, a diluição. Agora, se você dilui uma ampola, né? Vou pôr aqui, uma ampola mais 100 ml de soro fisiológico, você vai trabalhar de 3 a 12 ml por hora, né? Essa vai ser a dose de ação da vasopressina, tá? Existem alguns estudos, inclusive um brasileiro, que fala de estender a dose de ação dele até 0,6 em pacientes pós-SEC, pacientes cardiopatas e tal. Porém, pessoal, toda droga vasoativa, salvem isso, toda droga vasoativa, quanto maior é a infusão, maior é a dose, maior é a ação, mas muito mais manifestos são efeitos deletérios dela, tá? Então, cuidado com isso, né? Eu não aconselho doses suprafisiológicas, né? Porque não vai aumentar também vários efeitos deletérios, né? E ela sempre vem como segunda opção no choque séptico, por exemplo, né? Noradrenalina chegou a ter uma dosagem que pode ser 0,25, 0,5 micrograma quilo minuto, associe vasopressina, se o tema é hipotensão, né? Aí, tô com as duas drogas, né? Já tô com noradrenalina e vasopressina. E essa é uma dúvida que sempre surge. Qual que é tiro primeiro? Qual que é tiro? A noradrenalina, a vasopressina? Eu não sei por que se complicam as coisas, pessoal. Não existe uma regra, não existe regra para isso. Se vocês ouviram que tem que sair uma primeiro com a outra, é balela, tá? Não existe isso. Há estudo que fala assim, retirando primeiro a noradrenalina, você tem menos efeito rebote. Mas, assim, toda droga que você retire rapidamente, vai acontecer um efeito rebote, tá? Quer dizer, vai acontecer o oposto. Se você retira rapidamente um vasodilatador, vai acontecer hipertensão, né? E o contrário, se você tira um vasoconstritor. Então, o que que é? Comece pela nora e vai tirando um pouco de cada. Tira um pouquinho de nora, tira um pouco de vasopressina. Tira um pouquinho de nora, tira um pouco de vasopressina. Tira um pouco e tira um pouco. E assim vai, e assim vai. Posso deixar o paciente só com infusão de vasopressina? Pode, né? Tem várias ações, eu falo na aula de vasopressina, que pode acontecer no uso prolongado de vasopressina, né? Diminuir o ritmo diurético. E uma vez que ela sai, se não é desmamada assim mais lentamente, o paciente estoura depois de função renal ok, e débito cardíaco ok, estoura numa diurese louca lá, né? Uma retroalimentação, feedback daquele sistema e começa a urinar como que se não tivesse amanhã, né? Mas, pessoal, isso quando vocês ouvirem, qual que retira primeiro, um pouco e um pouco. Quanto está na hora? 50 ml hora daria uns 1 micrograma quilo minuto. A vasopressina está na dose máxima. Tá, vamos abaixar na hora. Abaixa um pouco. Abaixa um pouquinho mais. Agora abaixa um pouco da vasopressina. Agora abaixa da nora. E assim vai. Isso é feeling, tá? É assim que se trabalha, né? E isso é o correto. Utiliza evidências e trabalha corretamente. Adrenalina
é a droga que mais vão utilizar na emergência, tá? Sala de emergência. Normalmente vão utilizar muito a adrenalina, tá? Ela é uma funcionalidade ampla, né? A gente tem um conceito de que ela é polivalente, que ela age em tudo quanto receptor adrenérgico, beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2 e etc., e não tem controle de nada. Não, ela é levemente seletiva, pessoal, tá? Dependendo da dose. E sabem que ela é, como é a dose de comportamento em doses mais baixas dela, sem querer saber conhecer um nome novo, ela é, e você vai ficar surpreso com essa palavra, eu tenho certeza. Em doses mais baixas, a noradrenalina, dose abaixo de 0,05 micrograma quilo minuto, ela é inodilatadora. Caraca, você vai pensar, esse papito enlouqueceu, tá falando que a adrenalina é vasodilatadora. E sabem o que é? Ela é inodilatadora. Ela é um forte inotrópico central nessas doses, tá? Estimulando os beta 1, também estimula os beta 2, né? Esses receptores. Aí ela produz vasodilatação periférica, né? E inotropismo central, bem similar à ação da dobutamina. Ai, mas vai potensar? Não, pessoal, ela aumenta mais o inotropismo mesmo. E também a ação alfa, né? Senotipo alfa. Então, né, ela não vai diminuir a pressão, pode ser que aumente mesmo, você vai aumentar muito o inotropismo, vai melhorar a vasodilatação periférica, tá? Mas vai também vasocontrir os vasos de condução, né? Então, a pressão arterial vai aumentar, certeza, né? Com o uso de adrenalina, né? Não é um vasodilatador para usar em uma emergência hipertensiva, tá? Pelo contrário, né? Só que ela tem esse tipo de ação. E também em doses maiores já começa a se manifestar muito mais os efeitos alfa, né? Vasocontrição específica, aumento de cronotropismo, de frequência e tal, tá? Então, uma droga, pessoal, que é muito boa para tudo. Broncoespasmo severo, asma severa, anafilaxia é a primeira droga a ser utilizada intramuscular, tá? PCR você vai utilizar, né? Então, uma droga, assim, polivalente na utilização de doenças, né? E é praticamente paciente grave, hipotenso, bradicárdico, o que seja, você não vai errar na utilização, né? Posso usar ela em infusão? Sim, pode, né? Tem indicações, né? Choque cardiogênico, POSEC, choque séptico, refratários, tudo isso pode utilizar até como terceira droga, né? PCR, anafilaxia, asma grave, eu explico também. Você pode utilizar o chamado push dose, você vai entubar para manter um paciente estável, e se ainda não preparar a droga vasoativa para infusão, você dilui uma adrenalina, uma ampola em 10 ml ou em 20 ml e faz bem toquecinhos ali, bem pouquinho, né? 0,1, 0,2 ml, para manter o paciente estável, né? Começou a ficar bradicárdico, hipotenso, faz para manter ele estável, vai fazendo docecinhas, né? Ou pode diluir alguns, utilizar por dose de uma ampola em 100 ml, pegam 10 e vão fazendo de 1 ml ali para manter o paciente com uma boa pressão, né? Isso depende do feeling, do tato que você tenha, né? Infusão, você pode usar 10 ampolas, eu gosto dessa infusão, tá? Em pacientes mais críticos, mais graves, 10 ampolas 90 ml, inicio dependendo da dose, 1 ml, 2 ml, né? A dose que eu quero, vasoconstritora, inotrópica, etc. Por isso eu falo que é necessário que vocês saibam o cálculo em micrograma quilo minuto, né? Dopamina, aqui é onde a coisa fica diferente, né? Por quê? Porque a dopamina, além de ser a droga que vocês liberam pela emoção, né? Muitos dizem que é a droga da felicidade. Não, a dopamina não é da felicidade. A dopamina é da antecipação, aquela droga que te faz procurar um novo, né? No nosso sistema nervoso, né? Você pode ler o livro Nação Dopamina, algum deles fala disso, né?
Então, a que te faz querer as coisas novas. Quando você conhece a garota a primeira vez, e você quer ver ela todos os dias, é a dopamina lá em cima, né? A mesma menina quer ver o menino todos os dias, a dopamina lá em cima. Depois passa um tempo, já a dopamina se baixou um pouco, parece que você não tem tanto prazer em querer ver a pessoa, né? É isso, mas nós, na terapia intensiva, não usamos a dopamina para nos apaixonar, senão que utilizamos a dopamina para estabilizar, tá? Utilizamos a outros efeitos da dopamina, né? E ela, pessoal, ela se caracteriza por ter vários efeitos, né? E um que diferencia dos outros é que aparece esse dopaminérgico. Esse efeito dopaminérgico da dopamina, antigamente era muito utilizado para estímulo renal, para diurese, no choque cardiogênico e tal, né? Caiu um pouco em uso, mas não é contraindicado, caiu de uso, tá? Ela atua tanto em receptores dopa, alfa e beta. E veja a importância de você calcular micrograma quilo minuto, porque dependendo da infusão dela, você vai ter a ação. Se ela está em doses baixas, até mais ou menos 5 microgramas quilo minuto, ela passa a ser dopaminérgica maioritariamente, tá? Mais expressivamente dopaminérgica, mas também é beta e alfa, tá? Mas mais expressiva em dose baixa dopaminérgica. Se aumenta um pouco mais a dose, né? Ela passa a ser mais expressiva beta-adrenérgica, tá? Mas preserva também dopaminérgica expressivamente e tal, né? Agora, se você aumenta mais a dopamina, ela passa a ser mais expressiva alfa-adrenérgica, ou seja, muito mais vasoconstritora, né? Do que inotrópica. Então, é importante isso saber, né? Pois se você quer melhorar o inotropismo de um paciente, você precisa, no choque cardiogênico, trabalhar no máximo nessas doses aqui, né? De 5 a 10, e não extrapolar tanto, porque vai produzir um aumento da pós-carga, né? Vasoconstrição, e isso possa piorar o choque cardiogênico, tá? Então, a importância disso, né? Indicações, mesma que qualquer outra droga vasoativa inotrópica, tá? Qual que é a que mais, indicação mais utilizada no pronto-socorros aqui no Brasil, tá? Você vai estar te plantando uma UPA, sei lá no interior do interior e não tem marca-passo e te chega um paciente com BAVT, tá? Frequência de 30, e já está um pouco meio nubilado, ficando meio instável, né? E você tem dopamina, você pode iniciar dopamina em uma dose acima de 5 microgramas quilo minuto, e ela vai ser cronotrópica também, vai estimular o cronotropismo ventricular, tá? Ou, no seu defeito, se não tem, você pode deixar também a adrenalina. Só que a adrenalina vai ser um pouquinho mais vasoconstritora e aumentar a pressão, tá? A dopamina não tanto, né? Então, essa seria a indicação que mais é utilizada, né? Mas depois você pode utilizar em um monte, né? Um monte de outras indicações, né? Dopamina em relação à adrenalina, eu sempre gosto de comparar. Antigamente, o que inicia a dopamina, a noradrenalina? Hoje a gente já sabe que na maioria do choque, pessoal, a noradrenalina é a primeira ali, você iniciar, até a garrafinha aqui de noradrenalina, a primeira, iniciar, tá? Mas esse estudo aqui, já é 2010, se eu não me equivoco, esse estudo mostrou muito a relação das duas e praticamente tem o mesmo comportamento ali hemodinâmico nos pacientes, né? Você consegue o mesmo. Só que mostrou um pouco mais de desfecho a dopamina, arritmia, tá? Um pouco mais de presença de arritmias em relação à noradrenalina, e um pouco mais de aumento de isquemias de membros, tá? Em relação ao isquemia, então, em relação à noradrenalina. Pouco, tá? Mas beleza. Então, por isso, eu torno preferivelmente a noradrenalina. E eu colocaria um ponto a mais da noradrenalina por cima da dopamina, em que é mais fácil de titular. Você chegar à dose resposta da noradrenalina. Sabe como você chega na dose resposta? Está hipotenso, aumenta. Está hipotenso, aumenta. Está hipotenso, aumenta. E assim, é muito fácil, né? E chega um ponto, beleza, vamos associar a vasopressina.
Se continua hipotenso, aumenta, até você manter uma PAM acima de 65, né? É assim que se titula a droga, tá? Não há muita ciência de trás disso, né? Beleza, dobutamina, a droga que mais confunde o mundo inteiro, né? Todo mundo fica com dúvidas de dobutamina, tem um mau conceito, não sabem como ela age. Muito pensa, a dobutamina é uma droga hipotensora, a dobutamina hipotensa. Pessoal, isso está errado, tá? Errado. Ai, mas se iniciar a dobutamina hipotensa, está errado. A dobutamina não é uma droga hipotensora, tá? A dobutamina é uma droga igual à adrenalina em doses baixas, inodilatadora, tá? Então, ela é inotrópica central e vasodilatadora periférica, tá? Indicação perfeita para o choque cardiogênico, onde você quer aliviar a pós-carga do coração, né? Que ele não tenha que enfrentar pressões altas para sair o sangue, para que trabalhe mais aliviado, né? Diminuir a resistência vascular sistêmica, que faz a dobutamina, e melhorar a força de contratividade, tá? Para melhorar o volume sistólico, aumentar o débito cardíaco, tá? Essa é a dobutamina, né? Então, aí vem muita coisa da dobutamina. Ai, que a dobutamina tem que primeiro atingir uma cabeça de pressão, e tal, e Y, só não é tão assim, tá? Cada caso tem que ser avaliado. Se o paciente está hipotenso, você tem que melhorar a hipotensão desse paciente. Pode usar vasocontritores, ou muitas vezes, com a dobutamina, você melhora também essa hipotensão, aumentando o débito cardíaco. Ah, mas toda dobutamina é hipotensa? Não. Isso porque não conhece a ação da droga, tá? Não tem como você saber o que vai acontecer no corpo do paciente quando você inicia dobutamina, tá? Por quê? Você vê que há pacientes responsivos e não responsivos de acordo à ação, ou inotrópica, ou da diminuição da resistência vascular sistêmica. O que significa isso? Atenção. Atenção a isso. Peguem nesse raciocínio. Eu vou iniciar a dobutamina. Vão se manifestar dois efeitos no meu paciente: aumento do inotropismo e diminuição da resistência vascular sistêmica, tá? Em alguns pacientes, vai ser mais manifesto o aumento do inotropismo, tá? Vai aumentar muito mais o inotropismo do que a diminuição da resistência vascular sistêmica. Então, como você está aumentando o inotropismo, aumenta o volume sistólico, aumenta a pressão arterial, tá? Volume sistólico é produto de pressão arterial, né? Que é volume sistólico por frequência, tá? Então, aumentando o volume sistólico, aumenta a pressão. E em outros pacientes, pessoal, dependendo ainda até a dosagem de ação da dobutamina, pode ser que comece a se manifestar mais a diminuição da resistência vascular sistêmica do que o inotropismo. Aqueles pacientes que já não têm uma musculatura muito boa, miocardiopatia dilatada e tal, não há pouco músculo para estimular, né? E a dobutamina vai estimular, melhora sim, mas há pouco músculo. Então pode ser que hipotense mais do que melhore a pressão arterial devido a que está mais manifesta a redução da resistência vascular sistêmica, tá? Então, avalie caso a caso. Precisa dobutamina? Precisa inotrópico? Há indicações, né? Inicie, né? Se o paciente está hipotenso, associe um vasoconstritor, noradrenalina, tá? Se está hipertenso, associe um vasodilatador, que o caso seriam os nitratos. Indicações, insuficiência cardíaca, tá? O perfil, o choque cardiogênico, né? O edema agudo de pulmão hipotensivo, tá? Você pode associar vasoconstritor se necessário, má perfusão, difusão do VD no TEP, um delta, esses são parâmetros de microcirculação, né? Eu ensino isso em uma aula de cada um desses, né, para você avaliar delta CO2 alargado, saturação venosa central abaixo de 70, tudo isso para você avaliar quando há uma indicação formal da dobutamina, tá? Como você pode diluir? Eu já falei, depende de onde você trabalha. Eu gosto de diluir assim, como tá. 2 ampolas em 210 ou 4 ampolas para 170. Esse aqui eu uso mais, tá? Para os pacientes. Para usar soro glicosado, soro fisiológico. E o desmame, pessoal,
existe uma aula só de desmame de drogas, tá? Mas o desmame é escalonado, né? Escalonado. O paciente tem que resolver, muitas vezes, a pós-carga, tem que resolver a causa que levou ao choque cardiogênico, e aí você vai tirando. Então, pode utilizar vasodilatadores, IECABRA, digitálico, dependendo, tá? Até, inclusive, muitas vezes, marca-passo, o que precisar, né? Ressincronizador, mas assim o desmame, né? Você lembra do Faustão? O Faustão estava em altas doses também de inotrópicos e tal, né? E como que ele saiu do inotrópico? Através de transplante, né? Então, depende do caso, pessoal. Hay paciente que não conseguem sair, a gente utiliza um monte de coisas loucas, né? Até troca de droga para levosimetame e tal, mas pacientes que ficam com uma bomba totalmente falha, e é difícil tirar deles, né? Você tira a dobutamina, começa a diminuir o ritmo diurético, etc, etc, né? Então, alguns pacientes são terminais mesmo. Vamos rapidinho aos últimos duas drogas que eu quero que você saiba, que é a nitroglicerina e o nitroprusato. São nitratos, tá? Nitratos. Existe uma história dos nitratos, que eu não vou contar para vocês, mas existe uma história, tá? Até que a história falava dos primeiros nitratos, que era o nitrato de amila, né, que a gente conseguiu dissociar, fedia, eles falam que fedia cocô, com não sei que coisa, né? Imagine começar a utilizar isso no ser humano, né? Não houve muita aderência, né? Mas assim, foi melhorando, melhorando, até que chegaram a essa maravilhosa droga, a nitroglicerina, utilizada espetacularmente. Pessoal, não é a droga explosiva, tá? A outra combinação aqui, ela não explode, igual a nitroglicerina ou o TNT, né? É outro tipo de droga, tá? Ela produz vasodilatação, né? Porém, ela tem uma preferência, escutem isso, pessoal, ela é muito mais, tem mais afinidade a nitroglicerina pelas artérias coronárias, tá? Artérias coronárias e mamárias também, e mamárias, né? E mamárias, artérias coronárias e mamárias, ela tem muita preferência por esse tipo de artéria, né? Mamária interna, Então, é muito favorável nas síndromes coronarianas, tá? É uma droga, se vai utilizar endovenosa, né? Dos nitratos é uma das primeiras escolhas, tá? O Isorgil, que é o de nitrato de isosorbida, também é uma droga que é muito tem muita preferência, tá? Pelas coronárias, mas a nitroglicerina tem bastante. Mas também trabalha em artérias e vasos de capacitância venosa, nas veias. Então, o edema agudo de pulmão, por exemplo, que o paciente está ali, um edema agudo de pulmão, você pode utilizar também a nitroglicerina, tá? Ela vai ajudar muito a melhorar a perfusão miocárdica, diminuir a pós-carga, reduzir a pré-carga também. Então, é muito boa. E inicia rapidamente. Tá, aí vamos ver quando que usamos um ou outro, né? Então, se é um tema coronariano, dor precordial, né? O paciente está com uma angina, só é nitroglicerina, tá? É nitroglicerina mesmo, tá? É a primeira escolha ali. Ela por quê? Porque estou falando, ela vai diretamente, preferencialmente para as coronárias. Ela vasodilata a coronária muito mais do que vasodilata as artérias de distribuição. Então, é muito anti-anginosa, né? Quando o tema é coronariano, dê preferência à nitroglicerina, tá? Edema agudo de pulmão hipertensivo, normalmente começamos com nitroprusato, mas você pode utilizar também nitroglicerina, sem problema. Então, aí as indicações, tá? Emergência hipertensiva dá para utilizar também. Você pode diluir do jeito que quiser. Eu gosto dessa diluição aqui, né? Que é 10 ml em 240, tá? E o nitroprusato, essa é uma dica, papito, dica minha, você pode utilizar até nessa circunstância, tá? Por exemplo, você quer pegar uma PAI, esse é um caso real meu, é uma PAI muito difícil, veja o tamanho aqui da artéria desse lado aqui, em ultrassom, artéria bem pequena,
fizemos uma infiltração com nitroglicerina aqui no tecido em volta. Veja o tamanho da artéria, como melhorou para pegar essa PAI, né? Dá para utilizar também isso. E se o paciente está acordado, sempre coloque um pouquinho de lidocaína para não doer, né? Mas ela pode ir em periférico e tal, porque se extravasa, ela vasodilata, né? Não vasoconstrita. Então, não vai produzir uma lesão por extravasação, tá? Mas utilizamos nessa circunstância. Aí está bem manifesto, ultrassom aqui a artéria, e após infiltração com nitroglicerina, você vê que ficou um pouquinho mais pretinho aqui e tal, é nitroglicerina que foi botada em volta, né? Você esperou a ação e aumentou, olha o tamanho, aumentou 3 vezes o tamanho, né? E fica mais fácil pegar uma PAI, essa é uma dica. Nitroprusato de sódio, pessoal, aqui é assim, é hipertensão de difícil controle, é emergência hipertensiva, nitroprusato é o primeiro que tem que vir na sua cabeça, tá? Tirando a emergência hipertensiva, que seria, por exemplo, uma angina, o paciente está anginando devido à emergência hipertensiva, né, pico pressório, que você poderia utilizar, né, o infarto, a nitroglicerina em preferência, infarto, angina. No resto, é nitroprusato, tá? Por quê? Porque ela é o maior vasodilatador, o mais potente que existe, né? Não tem outro, né? Então, se você quer controle mesmo, ter na palma da tua mão o controle da pressão do paciente, é o nitroprusato. E isso eu falo para meus alunos. Se você tem um paciente grave, emergência hipertensiva, captopril oral, isso não há indicação nesse momento, tá? Ou você tem que iniciar endovenoso para você ter controle dessa pressão, tá? E captopril sublingual não é recomendado, tá? É uma má prática, né? Não existe isso de captopril sublingual, não, né? É uma má prática médica. Você tem hipertensão, estamos falando de hipertensão de emergência hipertensiva, não uma hipertensão isolada. O paciente mediu a pressão na casa, viu que estava 19 por 10, por 190 por 120, foi ao pronto-socorro, aí estou com a pressão alta. Mas não tem sintoma nenhum, pessoal. Encaminhamento ambulatorial, né? Você toma algum remédio, está tomando certo, não está tomando? Encaminhamento ambulatorial, não há nada que precise ser feito, né? O paciente está com essa pressão de sempre, né? Agora, emergência hipertensiva é outra coisa, né? Outra coisa. É uma aula de emergência hipertensiva, né? Aí você vai iniciando, tá? Ele é um efeito rápido. Você pode diluir ela assim como está aqui, uma ampola, já vai mudar aqui para vocês, uma ampola em 248, 250 de soro glicosado de preferência, tá? Inicia 5 ml hora e avalia a resposta, tá? Avalia a resposta. Preciso aumentar mais? Preciso diminuir? Isso é dose e resposta, tá? É ideal não manter mais de 36 horas por aumento do risco de intoxicação de um derivado de cianeto, né, que é o tiocianeto, e mais em pacientes renais e idosos. Assim, evitar, tá, pessoal? Mas se não tem outra escolha, tem que ficar, né? O que eu gosto de fazer quando já estou ali 36, 48 horas e não tem como tirar o nitroprusato? Associo nitroglicerina, né? Já é óbvio que estou com outros antihipertensivos também, orais, administrando, endovenosos e etc., para tentar desmamar, mas associo também nitroglicerina muitas vezes e consigo tirar o nitroprusato, né? Mas não é assim que passou 36 horas, desligo. Não. Ideal, né? Tem vezes que não dá, né? Posso usar um AVC hemorrágico? Você vai ouvir. Ah, é contraindicado, que precisa utilizar beta-bloqueador, esmolol. Não existe o esmolol endovenoso aqui no Brasil. Labetalol também não. Na Argentina, nós tínhamos o labetalol, utilizávamos sim. Ai, que possa melhorar, aumentar o fluxo. Pessoal, esqueça esse tipo de comentário que não se aplica à nossa realidade e tal. Você tem um AVC hemorrágico e o paciente está hipertenso, você precisa melhorar e controlar essa pressão, tá? Manter uma pressão ali de perfusão, não abaixar lá embaixo, mas perto de 140, 130, 120, está ótimo, tá? A PA sistólica, manter essa onda de pulso lá, ali,
pronto, tá ótimo, né? Depois, se você tem neuromonitoramento, pique, etc., você vai cuidar, né? Mas a ideia é que esse hematoma que saiu na cabeça, ele não aumente, né? Então, se há nitroprusato, você tem que iniciar, tá bom? Isso se deve a que há três componentes da PIC, né? Um dos componentes do aumento da pressão intracraniana é o cérebro, né? A massa encefálica. Outro desse componente é o líquido cefalorraquídeo, tá? O líquido. E o outro é o sangue, né? Então, qualquer desses três que se aumente, através da lei de Monro-Cayley, vai aumentar a pressão, porque a nossa cabeça é uma caixa fechada. Então, se eu aumento o líquido cefalorraquídeo, vai empurrar, reduzir o tamanho do resto, né? E apertando vasos sanguíneos e tal, reduz perfusão. Se eu tenho um aumento de um hematoma aqui dentro, né? Eu aumento um hematoma aqui dentro, assim, aumento um hematoma, ele vai ocupar espaço de outras coisas, de outros tecidos e tal, né? Então, eu tenho que reduzir essas pressões lá para que esse hematoma não aumente, né? Isso é de outra aula, né? De hipertensão intracraniana e tal, né? Mas, assim, você precisa controlar, sim ou sim, a pressão desses pacientes, tá? Você precisa controlar a pressão arterial do paciente com hemorragia intracraniana, né? Não há contraindicação, né? Não há contraindicação. Outra emergência hipertensiva, que, por exemplo, é a dissecção aguda de aorta. Dissecção aguda de aorta, tá? Ela até demos uma aula recentemente na comunidade dela. Se você tem um chato que está dissecando a tua aorta, né? E está muito taquicárdico com o paciente, o ideal, pessoal, é primeiro beta-bloquear esse paciente, tá? Esmolol, labetalol ou metoprolol, né? Para controlar essa frequência, né? E que também abaixa a pressão, e aí depois iniciar o nitrato, tá? Existe vaso beta-bloqueador em todos os lugares? Não. Endovenoso? Não existe. Ou, tomara que todos tenham, mas não existe, tá? Ah, por isso não vou iniciar o nitroprusato? Não, meu filho, você pode iniciar sim, né? Pode iniciar sim o nitroprusato, se é a tua única droga. Você tem alguma outra droga que ajuda a controlar a frequência, tipo a amiodarona, alguma coisa? Pode utilizar também, né? Lidocaína, amiodarona, para melhorar aí a frequência que não seja tão alta, pode utilizar também, tá? Mas sempre que houve a indicação de nitroprusato, não retarde o uso, tá? Não há contraindicação, né? Beleza, pessoal? Alguns alunos meus estão aqui da comunidade, né? Eles já pertencem à comunidade, mas quem não é da comunidade, aí tem acesso a um curso da comunidade que está lá, um curso de intubação, tá? 15 dias, um curso com muito conteúdo, aulas, como é, aulas em casos reais também, intubações minhas, né? E tudo lá, desde anatomia, funcionamento, indicação, tudo isso lá para intubação. Então, aproveitem aí 15 dias grátis para vocês, isso. E quem é da comunidade já tem acesso a isso, né? A todos os cursos, inclusive esse ali, tá? Vou parar a gravação aqui. E aí, se tiver espaço para perguntas, você pode fazer as perguntas.